por que o profeta Mohammed não poderia ter escrito o Alcorão? O Alcorão é um livro com mais de 600 páginas e abrange uma ampla gama de tópicos. E foi revelado aos poucos, ao longo de um período de 23 anos. Portanto, se um homem escreveu o Alcorão, nós já temos uma série de problemas. Se você vai escrever um livro, como o Alcorão, e afirmar que é de Deus, você não pode cometer erros. O livro não pode se contradizer. E você deve mantê-lo consistente à medida que acrescenta algo ao longo de um período de 23 anos. E manter a mensagem consistente. A gramática deve ser a mesma e o estilo deve permanecer o mesmo. Se o Alcorão não é de Deus, ele teria que escrever ele mesmo. Isso significa que no meio do deserto árabe, sem livros por perto, e sendo ele próprio analfabeto, teria de saber sobre diversas leis. A lei civis, a lei criminal, a lei de família, a lei trabalhista, a direito militar, a lei de lesões corporais, a direito imobiliário, a lei de imposto. Teria que saber também sobre história, sem livros e com pouca ou nenhuma presença cristã em Meca. As histórias e eventos na vida dos profetas antes dele, a história das nações passadas, a regra religiosa de outras religiões. E ele teria que saber disso bem o suficiente para, de alguma forma, oferecer informações e detalhes adicionais não encontrados nesses livros. Ele teria que saber como desenvolver uma nação, governo, sobre adoração e purificação, sobre leis dietéticas. Teria que conhecer psicologia, sobre o processo de criação, sobre o livre-arbítrio, sobre a distribuição de riqueza, sobre finanças e negócios, ciência, embriologia, oceanografia, placas tectônicas, formação de nuvem, raios UV, plantas, montanhas, abelhas, o cérebro humano, sobre o Big Bang, a grande explosão, e sobre a expansão do universo. E para tornar o livro completo, ele teria que ter conhecimento do futuro, de modo a escrever coisas que acontecerão nos anos que virão. Ele teria que ser um viajante do tempo, para inserir seu nome e mencionar-se na Bíblia. Se ele afirma que o livro que escreveu é de Deus, não deve haver uma única contradição ou solução que não funcione. Ele também deveria manter suas emoções e vida pessoal fora do livro. O livro não deveria refletir momentos felizes nem tristes de sua vida. A escrita não deveria se tornar alegre e otimista, nem triste e sombria, como se um humano a escrevesse. Mas quando você lê o Alcorão de capa a capa, você não consegue sentir quando sua esposa morreu, quando suas filhas se casaram, quando seus netos nasceram, quando ele foi vitorioso e quando foi derrotado. Para qualquer um que examina o Alcorão, fica perfeitamente claro que não havia como um homem no deserto, há 1400 anos, escrever um livro assim. Mas e se fosse um comitê de mentes brilhantes? Uma sociedade secreta encarregada de corrigir, atualizar e reescrever o Alcorão ao longo dos anos? O trabalho deles seria garantir que o livro parecesse preciso, sem erros ou contradições, e continuar atualizando-o para concordar com a ciência e o mundo em mudança. Se fosse esse o caso, haveria outras versões do Alcorão. Devido a edições e melhorias, teríamos novas versões editadas e versões antigas com erros. Você seria capaz de detectar diferentes estilos de escrita e influências de diferentes autores. Então, um homem não o escreveu e um comitê não o editou. Então, de onde isso veio? E se demônios inteligentes ditassem e influenciassem um homem a escrever o Alcorão? Que tipo de demônio chama ao bom comportamento, adora a Deus, honra Jesus, dá aos pobres e adverte do demônio? De qualquer maneira, quando você analisa o Alcorão, você chega a uma conclusão clara. Ele não pode ter sido escrito por um comitê.
um demônio ou o profeta Mohammed. Uma vez que é impossível para Mohammed tê-lo escrito, isso significa que ele foi sincero quanto ao fato de ser de Deus. Se é de Deus, isso significa que ele foi um profeta genuíno, e sua mensagem deve ser ouvida e obedecida.